Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Nesse primeiro vídeo aqui eu quero conversar com vocês sobre vida adulta e sobre como é difícil, né, a gente ter que lidar com tudo isso. E se você não me conhece, sou Mariana, sou psicóloga, sou estudante de fonologia e sou apaixonada por desenvolvimento humano. Quero conversar com vocês assim bem brevemente, né? Por exemplo, esses últimos dias, né, eu tive provas da faculdade, tive atendimento, atualização de prontuário, ainda também tive crise de enxaqueca, né, conta de estresse mesmo, né, quando chega essa época assim, quando tem muita coisa pra fazer, acaba me estressando e me dá uma enxaqueca. E isso me fez refletir, né, que a gente tem que dar conta de tudo o tempo todo. Será que às vezes a gente não tem que dar uma desacelerada? Por exemplo, ser adulto é muito curioso, porque ninguém fala a quantidade de coisa que precisamos fazer. Por exemplo, trabalho, estudo, relacionamento, saúde, contas, objetivos, né? E como a gente lida com tudo isso? A gente tem que entender, primeira coisa, que nós não vamos conseguir dar conta de tudo naquele momento. E o problema, às vezes, nem a quantidade de tarefa. Muitas vezes é como a gente faz isso e como falamos com nós mesmos quando não conseguimos fazer de tudo. A gente sente culpa por descansar, sensação de estar atrasada. A gente compara nossa rotina com outras pessoas, principalmente no Instagram. A gente tem muito isso. Eu mesma já me peguei comparando a minha rotina com de outras pessoas, de muitas outras psicólogas. Eu penso, nossa, como ela consegue dar conta de tudo? Porque eu não consigo? Tem alguma coisa errada comigo? E uma coisa que eu aprendi nesse processo é que nem todo dia vai render. E isso não significa que eu fracassei naquele dia. Isso quer dizer que eu respeitei meu limite. E eu vou fazer uma coisa de cada vez. E também reconhecer as pequenas vitórias. Por exemplo, eu coloquei 5 coisas pra me fazer naquele dia. Eu consegui fazer 2. É uma vitória. Vou ter que comemorar aquilo. E no outro dia, aquelas outras 3 coisas que eu não consegui dar conta, eu coloco na minha lista. E é isso, gente. A gente tem que entender que a gente às vezes está se cobrando porque a gente compara a nossa rotina. A gente tem que aprender a descansar também. É uma coisa bem importante. E a gente tem que respeitar o nosso limite, né? É como eu disse pra vocês, a minha rotina hoje sou psicóloga de adulto, faço atendimento infantil de autista. Se você nunca convive com um autista, nunca entendeu, por exemplo, é uma coisa bem difícil. Então, é uma coisa que demanda muito a nossa energia. Atendimento infantil já é difícil, né? Que a gente tem que ir ali no interesse da criança. E quando você atende autista, é mais difícil ainda, porque às vezes é uma criança não verbal. Então, a gente tem que ter aquele jogo de cintura um pouco mais flexível, né? Para lidar com a criança, então demanda muito mais nossa energia. Fora a faculdade de fono, como eu disse pra vocês, bem difícil foi pra mim esse primeiro semestre. E muitas vezes me peguei sentindo culpada por não estar conseguindo entender uma matéria. E também ser dona de casa. Por exemplo, eu sou casada, tenho algumas demandas da minha casa pra fazer. E a gente divide, mas como eu fico um pouco mais em casa, né, que ele, então eu acabo fazendo um pouco mais, né? O meu trabalho é bem mais flexível, né? Como eu sou autônoma. E a gente se sente culpada nisso. E a gente tem que reconhecer nossos limites e também não se sentir culpada por descansar. Porque às vezes a gente não tá conseguindo fazer aquela atividade de um jeito que a gente queria, porque a gente tá cansado.
E a gente tem que respeitar nosso limite. Isso que eu queria conversar com vocês hoje. Até o próximo vídeo.